Olá, amados, graça e paz. Bem-vindos sejam todos ao canal Haroldo Lira. É sempre uma satisfação em me reunir com vocês aqui como igreja, a Igreja de Cristo Sem Parede, da qual nós somos escolhidos por Ele desde antes da fundação do mundo e que é sempre uma alegria e me dirigir aqui aos amados através desse canal Haroldo Lira e sempre pedindo aí que vocês se inscrevam aí no canal, dá o like aí, compartilha, vai no sininho aí para que vocês sempre recebam as notificações dos, dos vídeos vindouros. Então, amado, eu vou dar continuidade aqui à pregação, o entendimento da Bíblia aqui, da qual nós fizemos a parte um e vamos concluir hoje fazendo o entendimento aqui, um resumo da Bíblia, né, da qual nós paramos no último vídeo falando sobre a Páscoa, que os cães gulosos pegaram a Páscoa e transformaram em Santa Ceia. E da último vídeo eu expliquei que Jesus de Nazaré cumpriu a última Páscoa e que ele disse para os seus 12 discípulos: eu tenho desejado comer convosco essa última Páscoa. Então, eu vou dar continuidade aqui a esse entendimento que tem como tema o verdadeiro entendimento da Bíblia. Então, amados, Jesus de Nazaré, né, que veio no cumprimento da lei e dos profetas, e que a Páscoa fazia parte da lei de Moisés e que ele cumpriu, e que após a Páscoa ele foi traído por Judas, né? Do qual eu já expliquei para vocês que o diabo da Bíblia não é o diabo do pastor, que o diabo do hebraico significa acusador, e o diabo que traiu Jesus foi Judas, que ele chegou para os 12 discípulos dele e disse: eu escolhi dentre vós 12, um de vocês é o diabo. E o que foi que Judas fez? Traiu Jesus. Pisou no calcanhar, que significa para os judeus trair. Feriu o calcanhar. Traiu Jesus. Então você vê que o diabo aqui da Bíblia não tem nada a ver com o diabo do cão guloso. O diabo que o cão guloso inventou para manter vocês aí nesse engano, né? E com isso ameaçando vocês, dizendo que esse diabo é o devorador e que esse devorador, se tu não der o dízimo, esse devorador vai na tua casa. Então, amado, o diabo da Bíblia não tem nada a ver com o diabo do teu pastor, que eu já expliquei aqui sobre o diabo e sobre Satanás. E que, dando continuidade aqui, Jesus de Nazaré, após o cumprimento da lei, após o cumprimento da Páscoa, que fazia parte da lei, ele foi traído por Judas e dali ele foi entregue aos principais sacerdotes e anciãos e ele foi para a cruz, ou seja, ele foi dar
o seu corpo por nós, né? Do qual ele derramou todo o seu sangue na cruz e deu a vida por nós. Então, meu amado, aí se deu, se consumou, quando ele foi lá para o madeiro e ele falou Tetelestai e deu o último suspiro ali na cruz, ali estava se cumprindo toda a primeira aliança. Toda a primeira aliança espiritual. Quando ele falou Tetelestai, ele estava dizendo que tudo que ele tinha que fazer e tudo que foi prometido na antiga aliança, tudo ali na cruz, quando ele falou está consumado, a lei e os profetas espiritualmente já não tinha mais nenhum valor espiritual. Ou seja, para Deus a lei e os profetas a partir dali não tinha mais sentido. E que o que foi que passou a ter validade, Lira? Todo o que ele ficou de vir fazer e que ele fez e falou está consumado, espiritualmente, a partir dali do Tetelestai, espiritualmente estava tudo consumado. Então, ele, Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, ele, como estava prometido na lei e nos profetas, através dos pergaminhos, que era a primeira aliança, ele teria que morrer e ressuscitaria no terceiro dia, né? Que infelizmente vocês, por falta de entendimento, né? E por vocês dar crédito a homens, vocês dar crédito a falsos profetas, a falsos pastores, a esses cães gulosos, vocês deixam de dar crédito ao evangelho e vocês dão crédito à tua igreja juntamente com o teu cão guloso, e você diz que tudo o que ele fez é mentira e vocês continuam anunciando a morte dele até que ele volte. Quando ele estava no cumprimento da lei, que era a Páscoa, e que ele falou lá para os 12 discípulos dele, não foi para você, e nem foi para mim, e nem foi para o teu cão guloso, ele falou para os 12 discípulos dele lá, meu amado. Ele falou para os 12 discípulos dele lá, para os judeus, porque Jesus de Nazaré, eu já expliquei para vocês 52 vezes, vou falar mais uma. Jesus de Nazaré é uma manifestação de Deus em carne para os judeus. Não foi para o gentio. Não é para mim, não é para tu. É somente para Israel. E que quando ele se dirigiu aos discípulos dele lá, aos discípulos, viu? Não é a tu. Não é a você e nem é ao teu cão guloso. Ele falou com os discípulos dele lá. Os 12 que estavam sentados lá na mesa e que Paulo não fazia parte. Então, ele disse para os discípulos dele fazer isso em memória de mim até que eu volte. Eu não sei, gente, como é que vocês, né? Vocês, 5 anos de igreja, a igreja de vocês, né? Que não é a de Cristo. 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, gente. 50 anos, 60, 70. Dentro de uma sinagoga, fazendo a mesma coisa.
Sempre a mesma coisa, comendo pão e comendo suco e anunciando a morte de quem a morte nunca teve poder sobre ele. E vocês não conseguem entender isso. Meu amado, quando Jesus de Nazaré falou para os 12 discípulos dele, fazer isso em memória de mim até que eu volte, meu amado. Mas não estava escrito, que ele teria que voltar no terceiro dia, gente. Como é que vocês estão fazendo isso há centenas de anos, há milhares de anos? Como, gente? Como que vocês conseguem viver um engano desse e não conseguem entender que Jesus de Nazaré, ele morreu e ele deu a vida por nós, mas no terceiro dia ele ressuscitou, gente. E ele disse para os discípulos dele, não disse para tu fazer. Não foi para tu, cara. Ele disse para os discípulos dele, fazer isso em memória de mim até que eu volte. Isso o quê? Fazer isso o quê? O que eles estavam fazendo lá. Fazer isso em memória de mim até que eu volte. Por quê? Porque eles estavam anunciando que ele estava morto no primeiro dia, no segundo. Mas no terceiro ele voltou. Eles deixaram de fazer. E vocês, entorpecidos, né? Vocês com esse espírito de entorpecimento, vocês, até hoje vocês fazem, gente. Então, gente, olha, Jesus de Nazaré, quando ele foi para a cruz e quando ele falou lá, está consumado, ele estava consumando toda a primeira aliança, toda a Bíblia, né? E passou a ter validade a partir dali, tudo espiritual. E que ele morreu, e que ao terceiro dia ele voltou, e ele apareceu aos seus discípulos, apareceu a Maria, e apareceu a mais de 500 pessoas, né? E após tudo isso, né, que ele morreu com 33 anos, e depois de ter aparecido aos discípulos, a Maria e a mais de 500 pessoas, ele, Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, ele subiu aos céus. Ele subiu aos céus, tá? Esse é o verdadeiro entendimento da Bíblia. E ele subiu aos céus para quê, Lira? Porque toda a Bíblia ela já tinha se consumado espiritualmente. Porém, fisicamente, juridicamente, por o templo em Jerusalém ainda se manter de pé, ainda tinha validade a lei jurídica, tá? Por quê? Porque tinha que se cumprir toda a obra de Deus, tá? Que ele fez em 7 dias, e que o que houve daí para frente foram manifestações, e que essa última manifestação dele estaria programado, era uma profecia que era somente para o ano 70, que é o cumprimento de Daniel 9:24, tá? E Mateus 24:34. Então, amado, Jesus de Nazaré, ele subiu aos céus aos 33 anos e ele voltou nos anos 70 para o cumprimento da lei física, da lei jurídica, para ter validade terrena, através de quê? Através do cumprimento de Mateus
De Mateus 24, 34, que tudo não passaria daquela geração. E de Daniel 9, 24, né? Onde surgiu o filho da iniquidade, né? Onde ele adentrou lá no templo e se assentou lá no santuário de Deus, que era o templo terreno, e que o Império Romano invadiu Jerusalém e que foi destruído o templo, e aí sim teve cumprimento de toda a primeira aliança, jurídica, física, e que Paulo foi levantado, né? Paulo foi elevado até os terceiros céus e recebeu do próprio Deus a revelação do evangelho da graça de Deus em Cristo. Ou seja, Paulo foi levantado para dizer para os gentios, que somos nós, e que são todo o mundo, com exceção de Israel. Então, Paulo foi levantado por Deus para ser revelado a ele a nova aliança, o Novo Testamento, e Paulo ficou incumbido de falar para os gentios, que os gentios foram incluídos na segunda aliança, e que nós já fazemos parte da segunda aliança, e que depois da cruz, né? Depois da cruz, todos nós, nós já nascemos com todos os feitos da nova aliança, ou seja, da graça de Deus em Cristo, ou seja, com todos os feitos de tudo. E que Paulo foi levantado para dizer para nós, por exemplo, em Romanos 8:1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque o espírito de vida, que foi aquele espírito de Deus, né? Ele já te livrou da lei do pecado e da morte, que era a lei de Moisés. E que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E que Paulo foi levantado para dizer também, Romanos 6:3, que em Cristo nós já fomos batizados. Então, meu amado, Paulo, ele é o apóstolo dos gentios, tá? E que nós só pertencemos à segunda aliança, ou seja, nós já recebemos tudo de graça. O demais é só engano. Engano desse cão guloso aí, que pegou a verdade de Deus, né? E que transformou em mentira e vive enganando as pessoas. E por isso que nós estamos aqui pregando e dando o verdadeiro entendimento da Bíblia. Então, na segunda aliança, os gentios foram incluídos e justificados por graça, né? E que só quem entrou em juízo foi os judeus, com a volta de Jesus de Nazaré no ano 70 como juiz para eles. E que daí para frente, com a queda do templo, nós passamos a ser o templo e morada de Deus. Ou seja, ele passou a fazer morada em nós. Que o teu cão guloso aí manda tu esperar Jesus. Manda tu esperar Jesus e Jesus já dentro de tu. Manda tu subir um monte para buscar Jesus. E Jesus, tu vai subir no monte e Jesus dentro de tu subir no monte contigo. Então, meu amado, vocês precisam ter entendimento do evangelho, amado. Cristo em nós é a esperança da glória. Paulo disse, eu não vivo, mas Cristo vive em mim.
E se nós somos templo e morada dele, como é que a gente pode estar esperando por ele se ele já está em nós, amado? Então, meu amado, sai dessa mentira. Então, olha, a Bíblia inteira, né? A Bíblia inteira, ela já se cumpriu já. O resto é só engano para te roubar e manter as pessoas escravas. Entende, meu amado? Toda a Bíblia já se cumpriu, meu amado. Quem cumpriu foi o dono do mundo. E que você tem que viver somente pela fé nisso. Ou seja, você tem que crer que ele já cumpriu e que ele já fez tudo por ti. E você tem que receber isso e viver somente por fé, meu amado. Só por fé. E Lira, e o que falta para nós ir ao encontro dele nos ares? Eu já expliquei isso para vocês. O verdadeiro filho de Deus, meu amado, não é o que aceita Jesus na tua sinagoga. O verdadeiro filho de Deus é o eleito por ele desde antes da fundação do mundo, do qual eu já expliquei para vocês, Efésios 1:4. E que nós, né, nós estamos aqui numa participação comum de carne e sangue. Ou seja, nós estamos aqui como embaixadores de Cristo, ou seja, nós não somos daqui, nós já viemos de lá e nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui representando a nossa pátria, que é o céu. Nós estamos aqui defendendo os interesses da nossa pátria, os interesses de Cristo, que é o que eu estou fazendo agora, pregando o evangelho dele, tentando resgatar os filhos de Deus da maldição, da lei, que Deus te libertou e o teu pastor te manteve na escravidão. E que você não consegue entender isso, né? Porque você não vem para o evangelho. Então, amados, eu queria fazer outra observação aqui, tá? Olha, toda a Bíblia, ela foi escrita por judeus. Ela não foi escrita por nenhum brasileiro, tá? E que essa Bíblia aqui, ela foi escrita pelos judeus, onde eles tinha outro entendimento, e que a Bíblia ela foi escrita, usada através de parábolas, né, através de linguagem de figura, né, linguagem de figuras, e que são entendimentos que é somente para os judeus, que não é para o gentio. Por exemplo, lá em Apocalipse, eis que vem sobre as nuvens e todo olho o verá. O que o teu cão guloso, o teu ladrão fez? Ele diz que é Jesus de Nazaré. Aliás, ele diz que Jesus vai vir sobre a nuvem e todo olho vai ver. Por quê? Porque isso é uma linguagem de figura e que não é para você. Apocalipse não é para você, né? Apocalipse é um livro que não foi escrito para os gentios. É o livro que foi escrito por João, e que foi escrito somente para os judeus, ou seja, para as 7 igrejas da Ásia que iam passar ou que estavam passando pela grande tribulação. Que era, o que é a grande tribulação? A invasão do Império Romano a Israel. A grande tribulação. Está lá em Mateus, a partir do 24 a partir do 1 até o 34, tá? Então,
O que que acontece? Os cães gulosos, né? Os enganadores, eles leem a Bíblia literal. O que é ler a Bíblia literal? Ler a Bíblia literal é você dizer, por exemplo, que lá Jesus diz que quem comer da minha carne e quem beber do meu sangue, né, terá vida eterna. Então, se ele disse que era para comer a carne e comer e beber o sangue, se você for ler isso daí literal e não ter o discernimento espiritual, tu vai entender o quê? Que tu vai pegar um garfo e uma faca e vai comer a carne e o sangue de Jesus. E que na verdade não é isso, meu amado. Você tem que ter o discernimento espiritual. Quando ele disse lá quem comer da carne, quem beber do sangue, ele estava dizendo que ele estava dando o corpo dele. Ele estava dando o corpo dele por nós lá na cruz e o sangue dele. E quando é que nós comemos e que nós bebemos desse sangue? Na hora que ele estava morrendo lá. Na hora que ele morreu e que ele deu a vida por nós, nós comemos da carne e bebemos do sangue. E que vocês pegaram a carne e o sangue, vocês pegaram e trocaram por pão da padaria e suco do mais barato. Que suco? É que suco. Então, meu amado, isso não é discernimento. Isso não é entendimento do evangelho, isso é um engano. Isso é dado o entendimento próprio e que quer fazer a sua própria justiça, ignorando a justiça de Deus. Então, olha, toda a Bíblia ela foi escrita por judeus e o prazo para o cumprimento, né, foi o ano 70. O que acontece? Quando o cão guloso lê a Bíblia, né, que a conclusão foi no ano 70, eles botam tudo para o futuro. E esse futuro nunca chega. Por que, Lira? Porque já se cumpriu e que o prazo de validade para o cumprimento era o ano 70. Não podia passar daquela geração. Entendeu, meu amado? Aí o engano. Aí o que os caras fazem? Os caras botam tudo pro futuro, porque esse futuro não tem dia e não tem hora. E vive enganando vocês, roubando e cada vez mais rico. E vocês igual barata tonta, sem saber o que está fazendo. E está fazendo porque o teu cão guloso, o teu ladrão mandou. Mas você faz sem entendimento. Você faz porque o cão guloso mandou, né? E o cão guloso diz que é doutor em teologia. E que ele não quer ser Deus, ele se acha o próprio Deus, querendo expulsar demônio teu. Que Deus, quando ele expulsava demônio, ele estava curando as pessoas que estavam enfermas, mas esse demônio aqui era enfermidade, não é o diabo do teu pastor, não, que é demônio do grego, demônio do hebraico significa estado de espírito, que pode ser para o bom ou para o mal. Esse teu cão guloso aí é um espírito mau. Jesus de Nazaré, quando chegou aquele pai daquele menino lá, né? Isso daqui, meu amado, já está com quase 2000 anos. Nessa época aqui, não existia as outras nações, não. Não existia Brasil, não existia Estados Unidos, não existia Europa, não existia Portugal, não existia Espanha, não existia nada disso. Então, olha, aquele pai lá que chegou com o filho dele lá, o cara se batendo, o cara espumando pela boca, o cara com uma força enorme se batendo, né? Então, Jesus de Nazaré, ele expulsou o demônio. Se fosse para hoje, ali era um estado de espírito.
né? Ele estava enfermo. E se fosse hoje, Lira, com a evolução da medicina, com a evolução da tecnologia, hoje esse menino estaria com o quê, Lira? Epilepsia. Entendeu, meu amado? Que o teu cão guloso, né? O teu cão guloso pega uma pessoa lá com epilepsia e fica dizendo que está expulsando demônio. E outros, né? E outros, eles combinam lá e fica lá falando com o cara dizendo que é o diabo. E ele dizendo, fala o teu nome. Meu amado, já tá... Meu amado, olha, a hora do recreio já passou, meu amado. Já passou a hora do recreio. Tira a chupeta dessa boca e tem entendimento da palavra. Deixa de ser criança, cara. Deixa de ser criança. Como é que vocês vivem o evangelho dizendo que vive pela fé e vive enriquecendo, dando dinheiro ao teu pastor, pegando envelope, fazendo campanha, tudo através de dar dinheiro e dizendo que está servindo a Deus por fé, mas sai dessa mentira, acorda, cresce. Então, meu amado, esse menino, ele estava com epilepsia, ele era epilético. Então, não é o demônio que esse teu cão guloso aí inventou para te fazer medo. Entende, meu amado? Então, olha, dando continuidade aqui, olha, então, a Bíblia inteira, né? Como eu já expliquei para vocês, a Bíblia inteira, ela já se cumpriu. O resto é engano para roubar e para manter as pessoas escravas, como eu já falei. E que o prazo de validade para o cumprimento da Bíblia foi no ano 70, que já está com quase 2000 anos, e que isso é o verdadeiro entendimento da Bíblia. O resto é esse cão guloso aí te enganando, tá? E se você quer ter esse entendimento, lê com calma, Daniel 9:24 e Daniel 9:24 até o 27, 28, vai lá, vai lendo. E de Mateus 24, do 1 ao 34. Tá? Então, meu amado, como eu ia te explicando, a Bíblia, ela foi escrita pelos judeus, meu amado. Por isso que existe coisas aí na Bíblia, né, que você não tem um entendimento, porque os judeus era que falava por linguagem de figura, por parábolas, e você não tem esse entendimento porque você é gentil. E você só tem esse entendimento quando você crê e Deus, o Espírito dele que habita em tu, te dá esse entendimento espiritual. E você pesquisando aí na internet, pesquisando. E tem que ter cuidado com essas pesquisas, que tem um monte de engano também. Então, ora, tudo que se entende na Bíblia para o futuro, esse futuro, para nós hoje, já se cumpriu, tá? Por que, Lira? Porque esse futuro era no ano 70, meu amado. No ano 70. Esse futuro foi para o ano 70. Entendeu, meu amado? Simples assim. Então, se todo o futuro da Bíblia era para o ano 70, e se já está com quase 2000 anos, né? Então, claro que tudo já se cumpriu. E que Deus, né? Aí o Canela de Fogo diz assim, Lira, e como é que Deus, ele já me abençoou, ele já me santificou, ele já me purificou, ele já me salvou, ele já me tornou uma nova criatura, eu já estou abençoado, eu já estou salvo, eu já estou batizado. E Lira, e como é que eu continuo bebendo cachaça? Meu amado,
Deus, o que ele fez, entenda isso uma vez por todas. Ele fez foi no teu espírito. Deus, ele não é pai da tua carne. E você beber cachaça, você fumar, você se prostituir, né? É obras da carne. Está lá em Gálatas 5, a partir do 19. E que se você é um verdadeiro filho de Deus, e se tu está em graça e tu vive somente pela fé, você vive no Espírito. Então você não pode pensar em fazer essas coisas. E outra coisa, a palavra também diz que tudo que você semeia na carne, da carne, você vai colher. Entende, meu amado? Aí beber cachaça, vai pegar o quê? Uma cirrose. Vai fumar, vai pegar um câncer. Vai se prostituir, vai pegar doenças. Isso, se você for um eleito de Deus também, você vai ser açoitado que nem presta. E você não vai nem perceber a chicotada, porque Deus, os verdadeiros filhos dele, ele disciplina e ele açoita. Tá? Então, amado, tudo que Deus fez, ele fez no teu espírito. Tá? Então, o teu espírito, você já está perfeito. E não é por você, foi por ele. Nem para dizer Jesus é o Senhor, não depende de você. Você tem que ter o Espírito de Deus. Porque se você não tiver, você não fala. Então, olha, encerrando aqui, como os cães gulosos, para manter vocês no engano e manter a mentira deles, eles mantêm vocês o quê? Na antiga aliança. Que a antiga aliança era a lei de Moisés, como eu já expliquei, e que não é para mais ninguém, né? Não é para mais ninguém. Não é para mais ninguém. E que a antiga aliança, você pode ler a antiga aliança. Você pode ler toda a antiga aliança que vai até João. Mas para você querer saber, entender como é que foi a primeira aliança, para quem foi, né? Então, amado, toda a primeira aliança não é mais para ninguém. Não é mais para ninguém. E que você pode ler como eu leio, mas para explicar, para aplicar, para viver, você não pode viver, ninguém pode viver mais pela a primeira aliança, ou seja, pela a lei de Moisés. Por que, Lira? Porque o justo viverá pela fé. Entende, meu amado? Viver pela fé. A fé em quê? A fé no que ele já fez. Então, eu queria dar outro entendimento para vocês, né? Dar outro entendimento para vocês, dizendo para vocês que a pregação do evangelho, né? Toda a pregação do evangelho, toda, ela não é para a salvação eterna.
todo esse esforço nosso aqui, né, dos pregadores da graça de Deus em Cristo, não é para te, não é para salvar ninguém para a vida eterna. Como assim, Lira? Porque a salvação eterna, você já é salvo, amado. A salvação eterna foi por graça. Ou seja, você não mereceu. Você não mereceu, né? Mas ele quis te salvar. Então, Efésios 2:8. Pela graça sois salvo. Pela a graça sois salvo. Pela graça sois salvo. E isso o quê? A salvação. A salvação não vem de vós, e que é um dom de Deus. E o que é um dom de Deus, Lira? O dom de Deus é um favor imerecido. Ou seja, nós não merecemos ser salvos, mas ele nos salvou. Então, Lira, para que é a pregação do Evangelho? A pregação do Evangelho, a pregação do que nós estamos tentando passar para vocês aqui, é para a salvação da mente, é para a salvação do engano, é para a salvação da religião, para te tirar do engano da religião, o engano da religião que te aprisiona, né? E que te faz prisioneiro dos homens, que é o que faz, que é o que se faz essa religião aí denominada de evangélicos, que prega o engano, né? E que torna você ao invés de você servir a Cristo, você serve a homens. Você vive na mão desses cães gulosos aí, achando que está servindo a Deus e que, na verdade, você está servindo a homens. Então, para isso é que serve a pregação do Evangelho, para que você para que você tenha o conhecimento real da palavra de Deus e que você passa a servir a Deus da maneira correta, sabendo o que é que Deus ele quer para a tua vida. Entende, amado? Então, é isso. A pregação do Evangelho, meu amado, é para te livrar da mão desses homens, né? Que está aí te mantendo escravo, né? Te mantendo escravo, e que você não tem entendimento da palavra, e que você simplesmente, ao invés de você
viver obedecendo a Deus, você obedece o teu pastor. Porque você faz tudo aquilo que ele manda tu fazer, tu faz. Mesmo sem saber o que você tá fazendo, mas você faz por obediência a ele. Ele tá mandando tu fazer, tu faz. E que na verdade o entendimento da Bíblia, né, não é esse entendimento e o que se prega aí fora. E que vocês precisam se interessar mais, né, e ouvir esses teus cangulosos aí menos, e vocês têm que ler mais a Bíblia. Então, meu amado, dito isto, eu quero concluir aqui, né, afirmando para vocês que toda a Bíblia, ela já foi cumprida e que o prazo de validade para esse cumprimento foi o ano 70 e que isso já aconteceu e que já está com quase 2000 anos, e o que esse cão guloso aí prega na tua sinagoga aí, nessas chamada igreja de vocês, é engano, tá? E que vocês precisam ter esse entendimento. Então, eu vou concluir aqui pedindo a Deus que vocês tenham esse entendimento e que você realmente venha servir a Deus somente pela fé e vindo para a segunda aliança de Deus com os homens, que está de Romanos a Hebreus, ou seja, as 14 cartas de Paulo, que é de Romanos a Hebreus. Então, graça e paz, e até a próxima.